Olá, pessoal! Esse é um dos últimos vídeos de conteúdo que a gente está gravando para vocês com resolução de exercício. É o penúltimo tópico, expansão marítima, e o próximo tópico, que é o último do semestre, vai ser Brasil colonial. Vocês estão tendo isso na teoria com os meninos nas lives online. A quarentena só se prolongando, né? Então vamos dar um gás, vamos continuar estudando. Espero que vocês estejam conseguindo. E temos notícias boas, né? O Enem foi oficialmente, vai ser oficialmente adiado, né? Já foi sancionada essa parte, então vai ser um tempo maior aí para vocês se prepararem, viu? Vamos lá acompanhar comigo. A questão 37 é do Mackenzie e ela fala: ao longo do século XV, Portugal e Espanha, com as viagens marítimas, expandiram extraordinariamente o conhecimento que se possuía dos limites da Terra. É considerada a principal causa do pioneirismo dessas nações nos descobrimentos. A. Geografia da Península Ibérica, muito favorável às atividades marítimas, particularmente em relação à África. Aqui, a parte que fala sobre a geografia é favorável, isso está correto. Porém, o foco nunca foi a África, então a alternativa A está incorreta. B. O fortalecimento precoce do Estado monárquico, que em grande medida proveu as condições financeiras para a viagem. Essa aqui é a alternativa correta, então B é a alternativa correta, mas eu vou estar trabalhando as outras também para vocês entenderem. C. A alta densidade demográfica da Península Ibérica, que exigia a descoberta de novas terras para absorver o excedente populacional. O que motivava as viagens em busca de novas terras não era o excedente populacional, mas sim motivações comerciais. Então a C está incorreta. D. O intenso contato com a cultura islâmica, cujos conhecimentos geográficos e técnicas de navegação eram até então bastante avançados. O contato com a cultura islâmica era feito muito a partir da vocação comercial e arte, não tem a ver com as técnicas de navegação, então essa aqui está incorreta. E o espírito aventureiro de muitos sábios da época, como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. Isso aqui está muito incorreto. Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, eles são pessoas, navegadores experientes, mas não eram considerados os sábios. Isso era, as grandes navegações, elas eram promovidas por uma necessidade comercial, não tinha nada a ver com inteligência, sabedoria. Então a E também está incorreta. Vamos para a próxima. A questão 38 é da PUC São Paulo e ela diz: a busca de especiarias não ocorreu apenas na Antiguidade e na Idade Média. No início da Idade Moderna, foi um dos motivos da exploração da costa ocidental das Américas? Não. Intensificação do comércio mediterrâneo? Também não. Decadência das cidades italianas? Não. Na verdade, no início da Idade Moderna, foi o motivo das buscas de novas rotas para a Índia. Foi um alvoroço, né? Todas as civilizações mais ricas, com a monarquia mais sedimentada, mais bem estabilizada, estavam procurando especiarias, que era um artigo de luxo, uma coisa vendida com um preço muito elevado, e isso foi as motivações para encontrar as novas rotas da Índia, que foi o que motivou a expansão marítima de fato. Bom, vamos para a questão 39, a do Mackenzie, retirada do texto A Expansão Europeia, Frederic Mauro. Temos aí um trecho. As vias estão, portanto, abertas simultaneamente para o sudoeste, logo para as Américas, e para o sudeste, logo para o Oceano Índico e para a Ásia. Os terrores que enchiam a alma dos marinheiros sobre as extremidades da terra estão ultrapassados. O sistema dos ventos atlânticos está comprometido. A bússola, o astrolábio, as tabelas de navegação permitem localizar mais ou menos a posição do navio na imensidão marítima. O nau ou nave e a caravela submetem vantajosamente a galera e suas derivadas, frente às vagas do oceano. Os europeus estão ávidos de saber o que se passa além do oceano. Os estados reencontraram uma paz e prosperidade relativas. Tudo está pronto para os grandes descobrimentos. Os grandes descobrimentos a que o texto se refere A.
foram possíveis no caso de Portugal graças à combinação de vários fatores, entre os quais a centralização do poder monárquico, que aproximou a coroa dos interesses da burguesia lusa. Essa alternativa correta foi exatamente esses fatores que, quando combinados, viabilizaram a expansão marítima que a gente está estudando, mas eu vou dissertar sobre as outras alternativas com vocês. B. Não despertaram por todo o século XV o interesse dos reis católicos da Espanha, preocupados exclusivamente com as lutas contra os mouros, que ainda ocupavam parte da Península Ibérica. Com certeza essa era uma preocupação da coroa espanhola, porém eles foram os maiores competidores ali para a par com Portugal em relação à expansão marítima. Então eles estavam sim antenados, estavam sim interessados nesses novos descobrimentos. A alternativa C diz: permitiram o estabelecimento de amplas relações comerciais pacíficas e mutuamente vantajosas entre europeus, africanos e ameríndios, dentre as normas prescritas pelo Pacto Colonial. Isso não é verdade. Esse estabelecimento de relações comerciais não foi nada pacífico e mutuamente vantajoso. Na verdade, foi um tipo de exploração, que é o que a gente vê em relação às terras brasileiras e todas as outras terras que foram descobertas, né, foram achadas por esses países monárquicos europeus da época. D. Provocaram o enfraquecimento das monarquias absolutistas, notadamente as ibéricas, logo derrubadas pela burguesia, enriquecida e submetida por regimes republicanos. Na verdade, não houve um enfraquecimento das monarquias absolutistas. Na verdade, elas ficaram ainda mais fortes com a expansão marítima, elas acumularam ainda mais riqueza. E ocorreram em uma época do obscurantismo cultural que rejeitava sistematicamente toda a inovação técnica e menosprezava a herança artística e filosófica do mundo greco-romano. Está incorreto, foi justamente na época de expansão marítima que a gente tem um avanço tecnológico muito grande, como pode ser comentado lá no texto, a respeito das bússolas, a respeito das técnicas de navegação. Quero fazer um adendo com vocês. Essa questão ela está errada na apostila de vocês, o gabarito. A alternativa correta está marcado D, mas a alternativa correta é A, como a gente viu aí. Bom, a questão 40 é da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e é um trecho retirado também de livros que tem aí a referência para vocês embaixo da questão. Então, o trecho diz: antes deste nosso descobrimento da Índia, recebiam os mouros de Meca muito proveito com o trato de especiarias, e assim o grande sultão, por mor dos grandes direitos que lhe pagavam, e assim também ganhava muito Veneza, com o mesmo trato, que comprava a especiaria em Alexandria e depois a mandava para toda a Europa. O texto refere-se ao interesse dos venezianos e mouros em estabelecer relações amigáveis com os navegadores portugueses. Na verdade, não, era uma relação estritamente comercial e competitiva. B. A chegada dos navegantes lusitanos à Índia, comprovando empiricamente a esfericidade da Terra. Não é sobre isso a temática principal da questão. C. Ao enriquecimento do grande sultão muçulmano em detrimento das cidades italianas. Também não. D. Ao deslocamento do lucrativo comércio de especiarias da região do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. É exatamente isso. Com a rota para a América, né, o Oceano Atlântico acaba se tornando uma das principais, se não a principal rota comercial da época, tirando o foco do Mar Mediterrâneo, que era até então o centro comercial do mundo, né? E ao projeto de expansão marítima da coroa portuguesa, interessada em difundir a fé cristã. Na verdade, o interesse da expansão marítima não era difundir a religião, mas sim encontrar meios de lucratividade e acúmulo de riquezas mais eficientes do que os que já estavam sendo praticados. Questão 41 do Mackenzie. Assinale a alternativa correta acerca da expansão ultramarina europeia.
A corrida expansionista de Portugal e Espanha gerou, na segunda metade do século XV, um período de grande cooperação entre os reinos europeus dominados como União Ibérica. Na verdade, não havia cooperação. Os países da União Ibérica, eles competiam entre si, principalmente Portugal e Espanha, que são os citados aqui na alternativa. B. Posteriormente à descoberta do Novo Mundo, o grande afluxo de ouro e prata americanos para a Europa provocou uma baixa significativa nos preços de alimento. Também está incorreto. Na verdade, a preferência de transportar e transportar, ida e volta os metais preciosos faziam com que, na verdade, a comida atingisse preços ainda mais elevados e não barateasse esse preço. C. O navegador Cristóvão Colombo provou com a sua viagem a tese de El Nasciente por El Poniente, isso é, que seria possível alcançar as Índias no Ocidente navegando em direções ao Oriente. Na verdade, não, foi até por conta dessa tese, que ele acabou chegando no lugar errado e descobrindo, achando as terras que hoje a gente compreende como América. D. As grandes navegações europeias inserem-se no processo de fortalecimento da classe burguesa e de superação entre entraves medievais ao desenvolvimento da economia mercantil. É justamente isso, a expansão marítima ela é apoiada pela monarquia, que é uma classe que são reis que sufocam a burguesia por conta do risco da burguesia entrar em ascensão. Porém, a expansão marítima é um meio de equilibrar os interesses dessas duas partes. E em agosto de 1492, o nau Santa Maria e as caravelas Nina e Pinta partiram de Palos, na Espanha, rumo ao leste e atingiram a costa da América do Norte em outubro do mesmo ano. Não é América do Norte, na verdade ele acaba chegando na América Central, então essa também não está correta. Então fechamos aqui com a alternativa D. Vamos então para a questão 42, PUC Minas Gerais, e ela diz: o expansionismo marítimo europeu dos séculos XV e XVI gerou uma autêntica revolução comercial. Assinale a alternativa que não se relaciona com esse processo. Então, A. Incorporação de áreas de continentes americano e africano às rotas de comércio tradicionais. Essa aqui se relaciona, então não é a que a gente está procurando. B. Ascensão de potências mercantis atlânticas como Portugal e Espanha. Correto. Nessa época, Portugal e Espanha viram o país de referência para comércio, para cultura, por ser os países que mais se aproveitaram do momento da expansão marítima. C. Afluxo de metais preciosos da América para o Oriente, resultante do escambo entre as duas regiões. Essa aqui está incorreta. Então, é o que não se relaciona com o comércio, com a revolução comercial, e é a alternativa que resolve o nosso problema. No caso, as pedras, os metais preciosos, eles estavam realmente saindo da América, mas eles não estavam saindo do Oriente, eles estavam indo para a Europa, D. Deslocamento do eixo econômico europeu do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Sim, essa está correta, então não é a que a gente está procurando para responder a questão. Discutimos isso algumas questões atrás. E perda pelos italianos no monopólio sobre o comércio de produtos orientais. Isso também está correto, então não é a que a gente está procurando. E essa perda de monopólio é gerada justamente porque Portugal e Espanha encontram rotas onde eles conseguem pegar esses produtos orientais direto da fonte. Então, eles não precisam mais comprar com o preço que os italianos estão vendendo. Então, eles perdem esse mercado. Vamos então para a última questão 44 da FATEC, e ela diz: sobre o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, podemos dizer que A. Não foi bem recebido pela França e Inglaterra, as quais não concordavam com a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Se está correto, a França e a Inglaterra, que depois vão dar uma reviravolta em relação a Portugal e Espanha na história, a gente vai ver isso nas próximas aulas, no semestre que vem, eles chiam muito, reclamam muito do Tratado de Tordesilhas, que foi implementado por Portugal e Espanha sim, de forma arbitrária, de forma a favorecimento desses países ibéricos. B. Portugal e Espanha apoderaram-se das terras americanas, o que não foi contestado, então já não pode ser, não está correta.
C. Resultou de um amplo acordo entre os estados europeus, aos quais reconheciam o pioneirismo dos reinos ibéricos. Esse reconhecimento ele realmente era feito. Portugal e Espanha eram vistos como referência para as grandes navegações, porém isso não resultou em um amplo acordo entre os estados europeus, já que houve muitas contendas e desavenças devido essa divisão arbitrária que Portugal e Espanha fizeram do Novo Mundo. D. Logo foi desrespeitado por Portugal, que invadiu territórios atribuídos à Espanha naquele acordo. Esse e a E estão incorretos, porque na verdade o desrespeito foi feito por ambas as partes, não só um país ibérico ou outro. Houve esse conflito. Então, a gente encerra aqui as questões de expansão marítima. O próximo vídeo e último do semestre vai ser a respeito das questões de Brasil colonial. Vejo vocês lá. Muito obrigada por estarem acompanhando. Deixem suas dúvidas aí nos grupos com os monitores, no nosso chat particular. Conversem com a gente. E é isso. Bons estudos e se cuidem. Beijinhos.